Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a Oceanpac OPC-T3, uma empresa do setor de transporte e ao transporte hidroviário que ela faz parte. Então vamos olhar o relatório do segundo trimestre de 2021, vamos também passar em alguns indicadores fundamentalistas e no final a análise gráfica para saber se ela está em um bom ponto de entrada no atual momento. Ela é uma empresa que acabou de fazer a IPO, então vamos estudar essa empresa mais detalhadamente em vários vídeos. Então, para você não perder nada, já se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificações se você tem interesse em investir nessa empresa. Nós vamos fazer vários vídeos sobre ela, porque ela é uma empresa muito interessante e que tem muito a ver com esse canal aqui, que é um canal de investimento sustentável. Então, bora para o vídeo sem enrolação, OPC-T3. Então, para você que não assistiu o vídeo anterior, a matriz multimodal brasileira é uma matriz ineficiente, porque falta uma integração entre os setores e falta muito investimento nessa área. Então, não tem essa integração entre o setor rodoviário, ferroviário, o aéreo e o hidroviário. E isso acarreta produtos mais caros, diminui a competitividade do país frente a outros países que têm uma matriz eficiente, e isso enfraquece o crescimento do Brasil. Hoje a gente depende 61% de transporte na parte rodoviária e apenas 21% na ferroviária e 14% na hidroviária. É muito importante a gente aumentar essa participação aqui das duas aqui, hidroviária e ferroviária, e diminuir um pouco da rodoviária para aumentar essa competitividade do país, diminuindo o preço, o custo dos produtos e também diminuindo a emissão de CO2 na atmosfera. A título de curiosidade, essa aqui é a matriz ferroviária brasileira e essa aqui é dos Estados Unidos, dois países com dimensões continentais completamente diferentes em relação à estrutura ferroviária. Aqui tem o mapa aquaviário brasileiro, que em azul escuro seria a navegação fluvial e em azul claro seria a navegação marítima. A gente utiliza apenas 31% dos rios navegáveis e os motivos são por falta de infraestrutura, falta de planejamento e principalmente falta de vontade política. Aqui, para você ter uma ideia, esse estudo fez uma comparação da emissão de CO2 entre os modos rodoviários e hidroviário e foi na mesma localidade lá no norte do país e também utilizou a mesma quantidade de carga carregada e eles concluíram que o transporte hidroviário reduziria o total de emissões em 67,32% de CO2. Olha a diminuição. Então, é muito importante o Brasil começar a desenvolver mais o setor ferroviário e o setor hidroviário para diminuir a dependência do rodoviário, que encarece os produtos e atrasa o crescimento do país, e também para o Brasil entrar dentro da política da ONU, ali, da política do desenvolvimento sustentável, diminuindo a emissão de CO2. Então é de extrema importância a gente começar a olhar com bons olhos para esses dois setores daqui para frente. E o governo federal já reconhece o potencial hidroviário e está querendo investir na casa de 1,1 bilhão para esse setor, e ele tem um projeto que está em desenvolvimento ainda e que vai se chamar BR dos Rios. E uma das opções avaliadas é a concessão de alguns rios à iniciativa privada, o que incluiria a cobrança de pedágio para bancar investimentos. E essa pergunta que eu faço de novo, igual eu fiz no vídeo anterior, que é: qual seria a nossa participação nessa mudança? A nossa participação seria a gente investir mais em empresas que estão relacionadas ao setor ferroviário e ao setor hidroviário, que está dentro dessa caixinha verde aqui. E a gente diminuiria com isso a participação do setor rodoviário dentro desse modal brasileiro. Agora, iniciando o estudo em si da OPC-T3, o valor atual da ação está em R$ 5,13. A valorização dela nos últimos 12 meses foi uma desvalorização de 53,99% e no mês atual ela teve uma valorização de 13,75% e ela não paga dividendos, tá bom? Ela é uma empresa que acabou de fazer a IPO agora na bolsa, começou no início de 2021, então ela é uma empresa que vai buscar crescimento e isso aqui você não pode esperar da empresa nos próximos meses ou nos próximos anos. O PL dela é um PL negativo de 33,78, isso significa que a empresa gera prejuízo e o preço sobre valor patrimonial é de 1,16, então está sendo negociada ali dentro do seu valor patrimonial basicamente. O tag along dela é 100%, ou seja, o quanto os acionistas minoritários estão protegidos caso ocorra a venda do comando da empresa, e o free float, que seria a quantidade de ações que estão disponíveis para serem negociadas no mercado, é de 64,43%. Ela tem hoje patrimônio de 880 milhões e também tem valor de mercado de 1 bilhão, então ela é uma microcap praticamente.
Trazendo o resultado do segundo trimestre de 2021, ela teve um aumento de receita de 27% em relação ao primeiro tri de 2021. O seu EBITDA ajustado aumentou 4,9%. Ela saiu de um prejuízo no primeiro trimestre de 2021 de 20,2 milhões e veio para um lucro de 18,5 milhões no segundo tri de 2021. A sua margem líquida era de menos 13% e passou para 9,4%. O patrimônio líquido dela diminuiu um pouco de 917 milhões no primeiro tri e passou para 880 milhões. O seu CAPEX, são despesas com investimentos, saiu de 100 milhões, foi para 279, então está aumentando as suas despesas com investimentos, quer dizer que a empresa está investindo. E a sua frota de embarcações passou de 25 embarcações para 33 embarcações. A receita líquida dela de 2017 a 2020 vem aumentando de forma considerável, tanto a receita de embarcações quanto a receita de serviços. E do primeiro tri de 2020 até o atual momento, a receita tem se mantido constante. O CAPEX, que seriam as despesas com investimentos, 69% do CAPEX seria com aquisição de novas embarcações, 10% seria com aquisição de equipamentos, 9% com docagens e o restante 12% com customização de embarcações. Então ela vem aumentando aqui embaixo nesse gráficozinho os seus investimentos. Desde 2017 e 2020 fez bastante investimento. Tomara que isso comece a gerar receita para a empresa e comece a trazer lucro para a empresa, que é o importante. Em julho de 2021, para você ter ideia, a empresa fez um comunicado ao mercado que estaria fazendo um acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores para fazer um reajuste salarial. E esse reajuste ele terá validade de 2 anos e vai ter um impacto de 2,7 milhões no custo mensal de pessoal. E os acionistas não esperavam por isso, porque eles já estavam calculando o valor da empresa, tal, projetando coisas para o futuro. E aí o que aconteceu? As ações despencaram, nós vamos ver isso lá no gráfico. E hoje ela está com essa desvalorização aí dos 53% atualmente. A margem bruta dela hoje é de 13,66% e a média histórica é de 19,88%. Ela vem perdendo eficiência no prazo aí de 2017 até o atual momento. Isso aqui tem que ficar de olho. E o ROI, que é um indicador de rentabilidade, ora ele é positivo, ora ele é negativo, ora ele é positivo, ora ele é negativo. Então não é um ROI constante e crescente ou um ROI positivo. Isso aqui também é outra coisa que temos que ficar de olho para entender como é que funciona esse ciclo dela, por que ora é negativo e ora é positivo. Como a empresa acabou de fazer a IPO, a gente não tem muitos dados para poder analisar e a gente observa aqui que o lucro líquido dela, boa parte dos trimestres foi lucro líquido negativo, ou seja, foi prejuízo. Só no segundo trimestre de 2021 ela teve um lucro e um lucro agora no segundo trimestre de 2021. Então temos que observar isso aqui porque a empresa está mais gerando prejuízo do que lucro. E o patrimônio dela, se a gente observar que era um patrimônio baixo aqui, aí cresceu muito o patrimônio porque teve o IPO e a arrecadação e isso aí trouxe dinheiro para dentro da empresa e isso gera patrimônio para ela. Mas temos que observar mais para frente se vai começar a diminuir muito esse patrimônio. A dívida líquida dela também era uma dívida líquida crescente com os dados que a gente tem em mãos. Depois zerou a dívida porque ela arrecadou o dinheiro no seu IPO, mas agora a gente tem que observar que a dívida já voltou a crescer. Isso aqui é um sinal de risco, um sinal de perigo na hora da gente investir. Então eu acho melhor a gente acompanhar mais no longo prazo para ver se ela vai controlar essa dívida. E aqui embaixo um indicador de endividamento que eu trouxe, é a dívida líquida sobre EBITDA, que fala em quanto tempo a empresa pagaria a sua dívida utilizando apenas o seu caixa. E ele hoje está em 4,22, é um valor bem considerável, um valor alto, e ela sempre manteve um valor alto nesse indicador de endividamento. Então é outro ponto para a gente ficar de olho também na empresa e ligar o botãozinho de alerta. Trazendo a parte gráfica dela agora, eu trouxe isso aqui para a gente fazer uma comparação com o Ibovespa. O Ibovespa desde fevereiro de 2021, que foi quando ela começou o seu IPO ali, ela entrou na Bolsa de Valores, ele se manteve aqui no 0 a 0, então ele está com 0% de valorização, enquanto ela está aqui com 55%, 53% de desvalorização. Essa linha que eu tracei aqui agora significa onde? O ponto onde que saiu a notícia, o comunicado do mercado, que ela teria aquele reajuste, aquele acordo coletivo de trabalho, e aí aconteceu isso aqui, o mercado simplesmente desesperou e venderam as suas ações porque a empresa vai ter um impacto muito forte nas suas despesas agora durante 2 anos. Trazendo esse gráfico aqui agora, que é o gráfico diário, não dá para fazer muitas análises porque é uma empresa muito recente, a gente não consegue enxergar padrões anteriores, mas o que eu enxergo aqui?
Primeiramente, 9,20 seria um ponto muito forte de resistência que ela vai encontrar para romper, e é esse ponto aqui, quando ela romper ele, que sinalizaria a reversão de tendência ao meu ver. Fazendo isso aqui, ela crescer, valorizar, fazer um topo maior do que esse topo aqui anterior, que é o único topo que eu consigo enxergar aqui. Depois ela faria uma correção maior do que o fundo anterior e depois ela voltaria e romperia esse topo aqui. E aí depois ir embora. Aí sim sinalizaria uma reversão de tendência. E um ponto que ela vai ter aqui de resistência também para passar é esse aqui na casa dos 6,50 aproximadamente, que vai coincidir também com essa resistência da média móvel de 72 períodos. E outro ponto também que virou uma resistência seria esse fundo aqui, que seria na casa ali dos R$ 7,00, 7,10 também. Então ela tem 3 pontos só para passar, esse e o principal, que seria esse aqui, que sinalizaria a reversão de tendência, beleza? Olhando os indicadores aqui embaixo, o MACD que eu tenho para falar, azul cruzou por cima da laranja, isso sinalizaria uma possível reversão de tendência, que foi aproximadamente nesse ponto aqui, e o índice de força relativa hoje está a força compradora mais forte do que força vendedora, porque passou dos 50% e está apontando para cima também, igual o MACD. A princípio, no curtíssimo prazo, ela está sinalizando uma reversão de tendência de alta, que seria esse pontozinho aqui que ela pode buscar até chegar a encontrar essa resistência da média móvel de 72 períodos. E o principal padrão que eu acho que é importante de você enxergar, isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, tudo bem, pessoal? O padrão que é interessante enxergar aqui é o seguinte: eu, Gustavo, entraria nela depois que ela fizesse esse padrão, um topo maior do que o topo de 9,20, corrigir, fundo maior do que o fundo anterior e depois vir e romper esse topo aqui que ela acabou de fazer. Aí sim sinalizaria essa reversão de tendência que ela vem fazendo desde o início, desde o seu IPO, beleza? Então essa é a análise gráfica que eu posso passar dessa empresa aqui hoje. Já na parte fundamentalista dela, o que eu posso falar? É uma empresa que acabou de fazer a IPO, não tem muitos dados para a gente poder observar. Eu vou continuar fazendo estudos dela aqui no longo prazo, trazendo vários outros vídeos, acompanhando mais de perto a empresa para a gente ver os resultados dela melhorar no longo prazo. Resultado dela, lucro tem hora que é positivo, hora que é negativo. Patrimônio dela está ali alto porque é o patrimônio que ela recebeu, captou do IPO, então a gente tem que observar melhor. O endividamento dela é um endividamento alto, tem esse negócio do reajuste salarial também que está impactando sim nas receitas e nas despesas da empresa, então eu ficaria mais de olho. Eu, Gustavo, a princípio não entraria na empresa agora, beleza? Pensando no longo prazo, pensando fazendo um investimento de valuation, entendeu? Aí sim eu não entraria nela agora, eu esperaria mais um pouco, principalmente para trazer mais resultados para a gente e quem sabe aqui, se você quiser entrar, quando ela fizer esse padrão aqui, beleza? Então essa foi a análise de hoje. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dê um like, já se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações para receber todo o conteúdo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!